Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Thalita Lacerda, CEO da Pet Love, uma das principais pet shops online do Brasil. Como uma loja fundada por um médico veterinário se transformou num ecossistema completo com mais de 15 mil itens para a saúde animal. Eu converso também com Bruno Bassi, CEO da Açotubo, uma empresa familiar de 50 anos que migrou da lavoura para o ramo da siderurgia e que atualmente fatura bilhões de reais. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business, que começa em instantes. E nós voltamos com o Show Business e vamos direto para o mercado pet, que movimenta 50 bilhões de reais ao ano no mundo. E para abordar mais uma empresa de destaque nacional, com 1.700 colaboradores, a Pet Love faturou 1 bilhão e 300 milhões de reais no ano passado. Para este ano, o objetivo é crescer mais de 30% para 1 bilhão e 800 milhões de reais. A CEO da companhia passou um tempo na China, é filha de uma empregada doméstica e um marceneiro, tem formação em grandes instituições de ensino e hoje comanda uma das maiores plataformas de venda de produtos e serviços para animais de estimação. Nós vamos conversar com Thalita Lacerda, CEO da Pet Love. Thalita, obrigado pela presença aqui no estúdio. Obrigada a você pelo convite. A sua história, como eu adiantei aqui para a nossa audiência, pode ser, e na verdade deve ser, inspiracional para muita gente. O que foi determinante, Thalita, para você chegar onde você chegou nessa cadeira de CEO? Acho que o primeiro ponto é sonhar, né? E quando você tem uma infância difícil, poucos recursos, isso não necessariamente é uma coisa tão óbvia. Muitas vezes a gente cresce entendendo que existem limitações. Então, acho que o primeiro passo, e minha mãe teve um papel muito importante para isso, foi não me restringir, né, restringir meus sonhos, as minhas ambições àquela minha realidade. Acho que o segundo ponto foi sempre ser muito aberta a novas experiências, a aprender, a desafio. Acho que se eu não tivesse encarado tantos desafios diferentes, talvez eu não estaria preparada, né, para esse desafio tão maravilhoso que é a Pet Love. E eu acho que também estar sempre aberta e continuar aprendendo, enfim, né, cada ano um novo desafio, cada vez mais, né, crescendo conforme o desafio cresce, porque nenhum dia é igual ao outro. Então, qual que era o seu sonho quando criança e adolescente? Ser aeromoça. Ser aeromoça? Sim. Porque eu tinha uma vontade muito grande, né, de poder viajar para fora do Brasil. E eu falava, gente, aeromoça. E minha mãe teve uma grande influência, né, que me levou a fazer GV mais tarde. Ela começou a vida como empregada doméstica, em algum momento ela conseguiu um trabalho numa empresa e ela via, né, que todos os chefes tinham feito GV, então ela começou a martelar a história da GV em casa comigo e, enfim, segui o conselho dela, um conselho muito bom, fui para a GV e aí, enfim, aquilo transformou a minha vida, né? Agora, o que é determinante, a gente já entendeu muito claramente o que foi determinante para você. Agora, para as pessoas que pensam em ascender na profissão e na vida também, o que é fundamental para você? Uma coisa, só fala uma coisa. Colocar o esforço, dar tudo de si. Vamos falar desse filão aí que não para de crescer, esse setor pet, que no Brasil, a gente está em que posição? A gente é segundo, terceiro lugar? Terceiro maior mercado pet do mundo em faturamento. Tá. Qual que é o maior filão de negócios de vocês, Thalita? Hoje, do ponto de vista, né, de tamanho, a nossa unidade de negócio de varejo, o e-commerce, na verdade, uma plataforma de assinaturas, porque mais de 80% da nossa receita vem de algum tipo de assinatura, seja uma compra recorrente, né, de um produto que você pode programar e comprar todos os meses, seja uma assinatura paga que te dá acesso a preços muito baixos para comprar produtos, como o Clube Pet Love.
Então, esse é o principal negócio em tamanho, mas a Pet Love, ao longo dos últimos anos, foi expandindo para serviços. Então, nós temos uma vertical de saúde, né, de planos de saúde, que é super importante. Temos também uma plataforma de serviços, oferecendo serviços como banho e tosa, hospedagem. E a gente também atua no mercado de B2B, atendendo médicos veterinários e empreendedores do setor com tecnologia. Esse plano de saúde começou quando? Em 21. Então, em 21, a gente entra nesse segmento a partir de uma transação, né, uma fusão com a Health for Pet, que era uma operação da Porto Seguro, a Porto Pet. Então, a gente entra no mercado a partir dessa aquisição. Na época, a gente tinha 40 mil vidas. A gente continuou desenvolvendo o produto, fizemos uma segunda aquisição de um player líder no sul do Brasil, que era a Nofaro, e então transformamos o produto, mudamos a marca para Pet Love e começamos um processo de expansão, atendendo essa dor tão importante, tão prioritária, que é cuidar bem da saúde do pet, tornar isso acessível, previsível. Quanto é um plano de saúde? Então, a gente tem diferentes tipos de plano. O mínimo? R$19,90 é o nosso plano mais acessível. Esse é um plano de prevenção que dá acesso à rede credenciada. Aí nós temos, por exemplo, um plano de R$50, que aí vai cobrir todas as necessidades de vacina, consulta, pronto-socorro. E a partir de 100 são aqueles planos mais completos que incluem cirurgias, internações. Quer dizer, é variado, bem variado, né? Dependendo da necessidade. A necessidade é só prevenção, a necessidade é, poxa, eu quero ficar tranquilo que não vai ter susto, né, do ponto de vista do gasto com a saúde do meu pet, poder fazer uma cirurgia no meu pet quando eu preciso, até planos mais completos que atendem pacientes crônicos que precisam de fisioterapia ou para aquele cliente que quer acesso a uma rede veterinária premium, né, aos Einsteins da medicina veterinária. Vocês têm uma explicação, você ou o fundador da Pet Love? O fundador é o... Márcio Waldman. O Márcio, né? Que ele médico veterinário. Ele é médico veterinário, né? Vocês têm uma explicação por que o setor pet ele é tão forte no Brasil? Bom, o setor pet ele é forte no mundo. Por que o brasileiro ama tanto os animais, os pets? Acho que o brasileiro, né, a gente é um povo muito amoroso, mas esse fenômeno do mercado pet é um fenômeno mundial, em que você tem cada vez mais o pet fazendo parte da família. Então, hoje no Brasil, mais de 67% das famílias têm um pet. 67%? Mais de 67%. Um número muito relevante. Exato. E o Brasil é um país de grande população, né? Então, isso já posiciona o Brasil para estar entre os maiores mercados do mundo. Mas, além disso, o que tem impulsionado muito o crescimento do setor é essa mudança na relação do pet. É o pet saindo do quintal, indo para a cama do tutor e, com isso, se tornando um membro da família, né? Que a gente fala muito da família multiespécie. E, a partir dessa relação, né, de tratar o pet como família, a gente se preocupa com a saúde do pet, com a alimentação do pet, e isso leva a uma premiumização, a um aumento do gasto e a uma melhora no cuidado com o pet. Mas teve uma mudança no meio do caminho nos últimos anos, né? Porque a gente, inclusive, aqui no Show Business já recebeu lideranças de outras redes grandes como vocês. E eles, enfim, essas lideranças contaram um pouco que se você pegar São Paulo, por exemplo, 20 anos atrás, não era essa proliferação de redes pet shops no Brasil. Você consegue determinar, assim, identificar quando teve esse boom, quando o mercado realmente ficou muito aquecido? Então, o mercado ele tem crescido de forma consistente, é um mercado super resiliente à crise, ele tem crescido ao longo dos últimos 10 anos e, claro, que na pandemia houve um boom, né, uma grande aceleração acima daquela taxa de crescimento que vinha acontecendo, em que as pessoas ficaram em casa, as pessoas queriam mais companhia, teve um boom de adoções, né, e isso promoveu uma aceleração no crescimento do mercado, mas além disso, né, nós, enquanto um player que está posicionado no espaço online, um player que lançou o primeiro e-commerce para pets no Brasil, a gente também sofreu um crescimento anormal por essa demanda por comprar produtos e serviços online durante a pandemia. Você tem formação, como eu falei no início do programa, né, deste bloco, no Brasil, na Fundação Getúlio Vargas, que era o sonho da sua mãe, que a sua mãe colocou desde menininha na cabeça dela e na sua cabeça também, e nos Estados Unidos, né, na Universidade de Chicago, onde você fez um MBA. Uhum. Como se forma, Thalita, um bom líder?
Eu acho a formação acadêmica ela é muito importante, mas eu acho que liderança vem muito de empatia e vem muito da vivência e experiência profissional, né? Um líder tem que construir a visão de futuro junto com o time, tem que engajar e motivar esse time na visão e tem que estar ali para acolher as demandas interpessoais, intrapessoais das pessoas. E isso, então, é toda a parte soft, eu acho que ela é muito mais relevante do que o conhecimento acadêmico e aquele conhecimento mais objetivo, tangível, hard, por se dizer. Então, acho que vem muito de empatia, vem muito de estar muito aberto a trocas, feedback com o seu gestor, feedback com o seu liderado, feedback com seus pares. Acho que essa experiência mão na massa no dia a dia forma um líder. Essas formações que você tem, elas ensinaram isso ou você foi pegando mesmo na convivência com as pessoas ou nas próprias experiências que você teve ao longo da carreira? Acho que a minha experiência de vida, enfim, não de forma premeditada, me preparou de certa forma, né? Então, acho que um líder, para ter essa visão, engajar o time na visão, tem que ter resiliência, né? Porque num negócio as coisas não são previsíveis, nem sempre as coisas são fáceis. Então, ter essa resiliência é super importante. Na minha história de vida também, eu tive que aprender a inventar a realidade, inventar o futuro, o sonho. E o líder tem que construir a visão, né? Eu acho que a experiência de vida, tendo morado na China também, me ensinou muito sobre estar muito atenta às outras pessoas. Enfim, foi uma aula de empatia e tudo mais. E as próprias experiências profissionais, você começa com um time pequeno, vai crescendo o time, trocando com as pessoas, vão, né, enfim, te formando. Agora, essas duas formações, a FGV e a Universidade de Chicago, foram com bolsas de estudos? A GV, eu tive bolsa, Chicago eu tive bolsa também, não bolsa 100% integral, mas eu tive uma bolsa bem representativa, mais da metade. Tá. A primeira, evidentemente, foi a FGV. A GV. Uhum. Tá. E para conseguir... Bolsa e empréstimo. Para conseguir essa bolsa, o que foi? Foi muito estudo ou o quê? Muito estudo. Muito estudo. E, enfim, estudei muito, aí consegui ser As escolas eram públicas ou privadas que você estudou? Não, então, a primeira grande mudança na minha vida, né, foi talvez o passo muito importante para eu entrar na GV, é que eu consegui ser bolsista num colégio particular. Em São Paulo? Em São Paulo. Passei na frente daquele colégio, uma coisa linda, tinha uma quadra maravilhosa, e minha mãe falou que ia entrar, né, e minha mãe me ajudou a conseguir uma bolsa, então eu estudei a vida inteira com bolsa. E depois na GV também, enfim, tive a bolsa, tive um financiamento e depois comecei a trabalhar, pude pagar também. Bom, você passou um período de 3 anos na China? Isso. 3 anos, né? Por outra empresa, BRF, que a gente inclusive recebeu o Miguel Goulart, CEO em edições passadas aqui no Show Business. É uma mudança de cultura muito radical, né? Muito. O que você tirou de lição dos chineses, da China, da maneira de fazer negócios na China? Relações são muito importantes, acho que esse é o ponto número 1. É uma cultura extremamente relacional, em que construir confiança, né, é muito relevante para você fazer negócio, para fechar parceria. Um mercado extremamente dinâmico e competitivo, né? Então eu acredito muito em estratégia adaptativa, né? Eu não acredito, eu acho que aquele planejamento mais de longo prazo, ele é importante para talvez colocar uma estrela guia, mas eu acredito que a estratégia ela vai se adaptando e que você tem que estar muito atento. O mercado chinês é muito dinâmico, é muito competitivo. Então foi uma aula, né, sobre business e estratégia ali na prática. E também foi muito interessante porque eu estava trabalhando com comida e era sobre você conquistar o paladar do chinês, e o paladar, né, do chinês é muito diferente a depender da região. Então, diferente como? É exigente? É exigente, mas o hábito alimentar é diferente. Imagina. Então, uma região, né, em Chengdu, o nível de pimenta é muito maior. Em outra região, ter o sabor ali do umami é mais importante e assim sucessivamente. Então, ter que entender o consumidor foi essencial. E o nosso trabalho hoje na Pet Love é servir o pet, é entender as necessidades do pet, é entender como a gente ajuda o tutor a cuidar melhor do pet. Então, também uma experiência assim, que foi chave para eu poder estar aqui hoje. Então, aprendi demais. E a língua? Como é que você fazia com a língua? Você aprendeu mesmo? Então,
Com sotaque, né? Aquele sotaque bem forte. Não, tudo bem, com sotaque tudo bem, mas você sabia se comunicar? Lendo como uma criança. Porque o inglês é muito... A maior parte das pessoas não sabe falar inglês, né? Sim, em Xangai as pessoas falavam um pouco mais. A gente viajava bastante, né? Que as nossas fábricas eram no norte da China e a gente tinha distribuição em todo lugar. Mas a língua, o meu interesse de ir para a China partiu, né, de um mochilão que eu fiz em que eu passei pela China. Fiquei fascinada com o país, com a cultura, com a dificuldade de me comunicar. E aí comecei a estudar chinês com professoras que moravam em Beijing pela internet, todo dia de manhã bem cedinho. Fui passar férias lá para estudar na Universidade de Beijing. E aí, quando eu fui, também continuei estudando. Então, eu me virava bem, claro que com sotaque horroroso. Não, mas tudo bem, mas sabia falar, sabia se comunicar com as pessoas, né? Muito bem, que história interessante, viu, a sua, Thalita. Eu acho que eu não gosto de revelar a idade das pessoas, mas a sua é relevante para a nossa entrevista. Você tem 37 anos, Sim. Né? Eu acho que tenho certeza que você é a CEO mais jovem que passou por este programa. A gente já recebeu o CEO de 40, 41 anos, mas aos 37 anos, teve alguém ao longo da sua trajetória, da sua carreira, que olhou com você com certa desconfiança por 2 pontos. Pela sua idade, porque você sempre foi jovem em cargos de lideranças, e por você ser mulher? Olha, talvez, mas eu sempre tento focar muito no positivo. Ao contrário, assim, eu tive muitas pessoas que acreditaram em mim, me ajudaram, muitos mentores maravilhosos que abriram oportunidades para mim. Na China foi um pouco desafiador. O tema da idade lá pegava mais, né? Eu tinha um cargo de liderança e, enfim, a idade média era uma diferença muito grande. Mas aqui, talvez uma situação ou outra, mas nada, enfim, nada que comprometeu o negócio. Que tenha comprometido. Acho que eu sempre, enfim, tentei criar valor, entregar um bom trabalho, um foco sempre muito grande, né, em resultado. Então, de tal maneira que, assim, quem eu sou, meu gênero, a idade seja irrelevante. Então... Bom, vamos voltar ao setor, ao seu negócio. Hoje você falou da expressiva participação do negócio do online, das assinaturas. O que representa hoje o online e o que representa o varejo físico? O varejo físico para a gente ainda é muito pequeno, então a gente começou com um piloto de 10 lojas, inclusive inauguramos a 10ª loja. Ruas aqui de São Paulo. Porque nós começamos pela cidade de São Paulo, a gente está super felizes com o resultado das lojas e agora a gente começa um movimento de expansão, não apenas com lojas próprias, mas também com franquias, mas o online é assim, a grande maioria do nosso faturamento. Tem uma participação bem relevante no nosso negócio. Vocês então vão expandir as lojas físicas através da franquia? Franquia, também lojas próprias, mas também franquias. Inclusive, a gente está para inaugurar a nossa primeira franquia agora ao final desse mês. Quem vai ser responsável por esse crescimento de vocês esse ano de 30%? Um crescimento bem expressivo aí. A gente tem uma série de coisas, então a nossa unidade de negócio de varejo tem crescido de forma importante. A gente lançou um novo formato de assinatura paga, que é o Clube. Funciona como se fosse um Sam's Club do mercado pet, em que o cliente paga uma mensalidade, tem frete grátis, tem 15% de desconto, por exemplo, na ração, 25% no medicamento. Então isso é um produto que tem sido muito bem aceito e escalado de forma importante. O mercado online, né, no mundo inteiro, ele ganha penetração todo ano que passa, então, obviamente, isso puxa nosso crescimento. Os planos de saúde também têm se tornado cada vez mais uma realidade. A principal dor de se ter um pet é como cuidar bem da saúde dele. Então, a gente tem conseguido democratizar o acesso à saúde através dos planos. Então, o plano de saúde também tem puxado esse crescimento. E a gente também tem, né, novos serviços que a gente lançou e tem crescido de forma super importante. A gente está com uma representatividade pequena no negócio, mas que... Thalita, você destacou o varejo online. De fato, o varejo online vai ganhando proporções em todos os países, né? Especialmente Estados Unidos e Brasil, vai ganhando força cada vez maior quando a gente está falando de varejo onde as pessoas compram os seus produtos, né? Mas no setor pet, aqui no Brasil,
mesmo com essa expressiva participação, a gente ainda vê uma quantidade, até falei minutos atrás, uma proliferação de lojas físicas, pet shops, abrindo nos bairros, marcas muito conhecidas, né? Uma delas está com vocês, e outras novas, que é pet shop de bairro. Ou seja, ainda tem muita relevância no setor o varejo físico, né? Super. O varejo físico no Brasil ainda é o principal canal. Estima-se que o online represente 8% do mercado pet total no Brasil. Então, ainda uma participação pequena, né? Em 18, esse percentual era abaixo de 2%. Então, tem crescido de forma importante. E para o seu ponto, a gente tem mais de 40 mil estabelecimentos, né, pet shops, no mercado. Na verdade, esse número absoluto no mercado brasileiro, esse número absoluto, na verdade, tem se reduzido. No entanto, o que tem crescido é a consolidação de algumas redes. Então, tem empresas com formato de loja grande, grandes redes, tem redes regionais, tem agropecuárias que são super fortes no interior. Você está falando de solidificação de determinadas. Como é que você vê a união da Cobasi e da Petz? A gente entende que é uma consolidação super importante do setor, né? E a gente tem acompanhado de perto esse movimento a partir do que está disponível publicamente. Então, as empresas assinaram, né, um acordo, né, de fusão. A gente entende que esse processo também vai passar pelo CAD, então a gente tem monitorado, ainda é muito cedo, enfim, para... Mas você acha que prejudica vocês, o setor? Acho que não, porque, enfim, a Pet Love, a gente sempre fez o diferente, né? A gente lançou o primeiro e-commerce para pets do Brasil, o primeiro aplicativo para pets, o primeiro plano de saúde, o primeiro marketplace de serviços. Então, para a gente, foi muito sobre como ser diferente, como resolver a dor do pet. Então, a gente, na verdade, é muito preocupado com a Pet Love, com como a Pet Love pode surpreender o tutor, democratizar o acesso à saúde. Então, para a gente entende que, né, continua o jogo, enfim, e competição sempre tem um papel muito importante também, né, de manter a gente atento, fazendo o melhor, não deixar, né, a gente se acomodar, enfim. Thalita, e quais as tendências desse setor que vocês observam mesmo dos consumidores? A gente vê uma preocupação crescente com saúde, né? Então, o plano de saúde PET é algo que a gente entende que resolve uma dor central dos tutores, com uma busca e um crescimento muito importante. A gente também vê um aumento de participação, uma grande preocupação com produtos naturais, né? Algo que é realidade, por exemplo, se você vai no mercado americano, no mercado europeu. Então, um aumento, né, e a procura de produtos naturais. No caso de Pet Loving, que a gente atende esse cliente que tem essa relação muito íntima, né, com os pets, a gente vê uma procura pelas rações super premium, que são aquelas rações de melhor qualidade, com maior concentração de proteína. Então, isso é um pouco da realidade que a gente tem visto. Claro que quando a gente olha, por exemplo, para classe média, para classe D, a gente entende também que existe uma procura por produtos muito acessíveis e, portanto, Isso é uma questão que eu ia levantar com você. Qual que é o público de vocês? Porque a gente está falando de plano de saúde. É o quê? Qual que é o público de vocês? Então, é alta renda. Então, não é. Não é? Não é. Metade dos nossos clientes são da classe C e a procura por plano de saúde, por exemplo, poxa, o quanto você ama seu pet, a sua relação emocional com seu pet, ela independe de renda. E o plano, ele se torna ainda mais relevante para uma pessoa que não pode ter aquela surpresa de ter aquela conta alta fora do orçamento. Então, a gente vê, de fato, os nossos produtos, né, o plano de saúde, a assinatura, como uma forma de democratizar o acesso. Então, claro que a gente tem participação, né, clientes classe A+, classe A, classe B, mas metade dos nossos clientes são da classe C, por exemplo. São muitos pets, né? Eu tenho um dado, que eu acho que é o dado mais recente, são mais de 55 milhões de cães. Tem gato aqui? Não tem gato aqui, mas tem os 55 milhões de cães, segundo a Associação Nacional do setor, a BIMPET, né? É muita gente, na verdade, eu acho que, na verdade, é um setor extremamente promissor, né? Sim, você tem hoje mais pets que crianças no Brasil.
E, enfim, a gente entende que o percentual, né, de famílias que vão adotar um pet vai continuar crescendo e que essa relação, né, de família, essa humanização do pet também é uma tendência secular. E a abertura de capital está nos planos da empresa? A gente está super abertos, né? Obviamente a gente não entende que tem mercado para uma abertura de capital. Não tem mercado. Nesse momento agora, esse ano, não. É algo que a gente está aberto, considera, mas nenhum plano específico em relação a isso. Você foi parar, eu acho que está muito claro para a nossa audiência, a sua história, né? Da onde você veio, as suas ideias, as ideias da sua mãe, o seu esforço pessoal. Mas como é que você chegou no setor pet e na cadeira de CEO? Legal. Pet Love. Bom, eu estava trabalhando na Tarpon, né? E o Pedro Faria me convidou. A Tarpon é o fundo, né? É um fundo de investimentos de private equity. E o Pedro Faria me convidou na época para trabalhar com ele. E me chamou para ser sócia dele. E a gente começou uma gestora que se chama Camarupim, uma gestora de crescimento, que hoje faz parte do Pátria, né? E aí a gente fez um investimento na Pet Love, começou a estudar o mercado pet. E aí eu comecei a trabalhar com o fundador da Pet Love, com o Márcio, ajudando ele ali no que ele precisava. Estava no conselho da Pet Love também. E em 20, na verdade, o Márcio decidiu, enfim, procurar um sucessor. Começou a ter um processo, eu fui escolhida nesse processo e me tornei CEO da empresa em 21. Por que você acha que você foi a escolhida pelo Márcio? Eu não sou a melhor pessoa para responder, mas... não, mas fala o que você acha. Acho que o Márcio e o Conselho me escolheram, enfim, talvez pelo meu nível de paixão, energia e entusiasmo com o negócio. Enfim, por eu conhecer também o negócio intimamente, eu estava lá dentro, enfim... Ô, Thalita, a sua mãe deve morrer de orgulho de você, né? Sim, sim. O que você falaria para ela em relação a tudo que ela passou para você, os ensinamentos, esse sonho de crescer, de sair daquele lugar que você estava, de pensar em FGV? Eu já falei para ela, muito obrigada. Ela foi... luz e inspiração. Não, eu imagino que você está emocionada mesmo, porque é uma história notável. E além dessa trajetória notável da Thalita Lacerda, e tão jovem, de 37 anos, você tem ainda 2 filhas, né? Sim. Eu tenho 2 filhas humanas, uma canina, né? Então eu tenho uma 2 filhas humanas, exatamente. E uma canina. 2 meninas, 3 meninas, né? E qual é a lição que você passa para suas 2 meninas? Suas 2 meninas humanas. Dê o seu melhor, enfim, dê o seu melhor, tenha curiosidade. Então, quando elas tentam fazer uma coisa e não conseguem, né, assim, que seja num jogo ou estão aprendendo uma coisa nova, poxa, tenta de novo, vamos fazer de um jeito diferente e tal, enfim. Ô, Thalita, quem que é a sua referência no mundo dos negócios e na vida? Quer falar na vida, a minha mãe, que sem dúvida... Conhecendo bem a sua história a partir deste programa, a gente não tem dúvidas que a sua mãe ia ser escolhida. Agora, no mundo dos negócios... Então, tantas pessoas maravilhosas. O meu próprio sócio, o Pedro, me ensinou muito, me ensina muito. Admiro muito a Cristina Junqueira, empreendedora. Fora do Brasil, a Indra Nui, que foi CEO da Pepsi. A Luísa Trajano... Assim, muitas mulheres inspiradoras, assim. Então, a Flávia Falgeres também, enfim, muita gente. Se colocar toda essa turma que você está citando agora, qual é a semelhança de todas elas? Para elas serem essas mulheres empreendedoras e inspiradoras? Eu vou pegar que eu conheço intimamente, porque as outras, eu acho que eu fico muito assim, feliz, né, de ver mulheres que tiveram sucesso na carreira empreendedora, que têm, né, esse desafio de liderar uma organização, enfim, então provavelmente, né, elas tiveram uma história ali de muita resiliência, de passar por muita coisa, mas pensando na minha mãe, assim, muita resiliência, assim, muita resiliência, ver o copo meio cheio, não desistir, tentar, assim, 50 vezes, 100 vezes até dar certo.
Então, eu imagino, né, não conheço profundamente, que para essas mulheres talvez tenha sido assim. Então... Muito bem, nós conversamos neste bloco com a Thalita Lacerda, CEO da Pet Love, que com essa conversa aí deliciosa a gente pôde conhecer um perfil inspirador, porque no início do bloco eu falei, você pode inspirar muita gente, mas você deve inspirar muita gente, porque sua história de vida, sua história profissional é notável. Obrigada. E merece ser contada para milhões e milhões de jovens brasileiros. Parabéns. Obrigada pelo convite. E um super prazer recebê-la aqui. Igualmente. Obrigada. Olha, o Show Business vai dar uma breve pausa e a gente volta no próximo bloco.